Oi. Vou ler agora um livro que ficou em primeiro lugar na lista do New York Times. Mais forte do que nunca. Caia, levante-se e tente outra vez. Da autora Brené Brown. É impossível dar a volta por cima quando estamos fugindo. Capítulo 7, página 135, com o tema Os Corajosos e Inconsoláveis. Lidando com expectativas, decepções, ressentimentos, corações partidos, vínculos, luto, perdão, compaixão e empatia. Cláudia me procurou depois de assistir a uma de minhas palestras. Tivera uma experiência familiar difícil havia pouco tempo e vinha lutando para elaborá-la. Ela explicou que várias peças do quebra-cabeça se encaixaram quando ela ouviu minha fala. Generosa, concordou em ser entrevistada para o livro e me autorizou a compartilhar sua história. Cláudia tem 30 e poucos anos. Começou há 5 anos uma carreira promissora na área do design. É recém-casada e está em meio ao processo de montar sua nova casa, num bairro emergente da zona norte de Chicago. É inteligente, gentil, engraçada e radiante. Ela e o marido decidiram comemorar seu primeiro dia de ação de graças depois do casamento separados, para que cada um pudesse passar algum tempo com as respectivas famílias. Não lhes sobrava muito tempo depois do trabalho e ambos estavam atrasados nas visitas aos pais, de modo que ela foi para Madison, no Wisconsin, enquanto ele partiu para Milwaukee. Para muitas pessoas, feriados em família podem ser difíceis, e nunca foram fáceis para Cláudia. Sua irmã caçula, Amy, sofre de depressão e alcoolismo. Seus problemas com a bebida tiveram início no ensino médio. Ela ficou sóbria pela primeira vez aos 18 anos, mas nos 10 anos seguintes oscilou entre recaídas e novos tratamentos. Agora, quase chegando aos 30, Amy tinha voltado a beber e dessa vez se recusava a buscar ajuda. Não conseguia manter um emprego estável e vinha brigando muito com os pais, sua única fonte de sustento, embora eles houvessem alugado um apartamento para ela em Madison. Amy se recusava a morar lá porque isso significava ter que responder às perguntas sobre sua saúde e sua sobriedade. As festas e reuniões de família sempre foram difíceis, contou Cláudia. Quando Amy aparece, nunca se sabe o que esperar. Se ela está bebendo, sempre acaba numa altercação com meus pais. Quando não aparece, a tristeza de meus pais inunda a casa. De um modo ou de outro, ninguém fala do assunto. Certa vez, Amy apareceu sóbria, se comportando perfeitamente. O noivo de Cláudia na época e seus familiares tinham se juntado a eles para o jantar, e o pai de Cláudia fez um discurso entusiástico sobre quão gratos todos estavam por contar com a companhia de Amy naquele fim de semana. Durante o discurso, Cláudia e Ana, sua outra irmã, trocaram olhares que transmitiam claramente sua mágoa e sua frustração. A luta de Amy consumia e definia a família, muitas vezes dando a Cláudia e Ana a impressão de que não restava muita energia ou atenção para mais ninguém. 2 dias antes de Cláudia chegar a Madison, Amy lhe enviou uma mensagem de texto dizendo-se ansiosa por vê-la e com a esperança de que elas pudessem se encontrar sem os pais.
O jantar de ação de graças sem Amy foi difícil, e, como Cláudia tinha previsto, os pais ficaram tristes, mas ninguém disse nada sobre a ausência dela. Na noite anterior à viagem de volta a Chicago, Cláudia e Ana saíram para jantar com Amy. Achei que podíamos fazer uma refeição juntas, contou ela. 3 irmãs comendo uma pizza e colocando o papo em dia, como uma família normal. Numa mensagem de texto, Amy enviara o endereço em que estaria hospedada, mas, ao se aproximarem, Cláudia e Ana começaram a achar que havia cometido algum engano. O endereço, num bairro de alta criminalidade, era uma loja abandonada. Havia tábuas cobrindo as vidraças quebradas e a porta caquética estava entreaberta. Cláudia e Ana se aproximaram e deram uma espiada no interior. Ao verem uma figura entre as sombras no fundo do lugar, as duas se entreolharam e resolveram voltar para o carro. Mas, antes que pudessem dar meia volta, Amy as chamou. Entrem! O medo se apossou de Cláudia quando ela finalmente viu a irmã à luz tênue do pequeno apartamento de segundo andar onde ela estava instalada. Amy parecia pior do que nunca. Estava suja, desgrenhada e com olheiras escuras. O quarto estava repleto de lixo, e enquanto as duas fitavam a caçula, um rato passou correndo pelo chão. Cláudia ficou arrasada ao ver Amy e seu sofrimento. Explicou-me. 5 anos atrás, eu me perguntava ao ver a Amy, será que ela está bêbada ou sóbria? Mas, nesse estado avançado da doença, ela não parecia estar bêbada para a gente saber que está sofrendo. Mesmo sóbria, a gente percebe que ela está doente. Ana também ficou arrasada com a aparência da irmã. Porém, ao contrário de Cláudia, não ficou calada, fazendo eco às palavras que elas tinham ouvido o pai dizer muitas vezes, gritou: "Qual é o seu problema? Como você pode viver assim? Caramba! Tu me vergonha na cara!" A cena foi toda traumática. Amy ficou agitada e insistiu que Ana fosse embora naquele instante. Após alguns minutos de negociação, Ana pegou um táxi e foi para casa. Cláudia ficou e, nas 2 horas seguintes, Amy desabafou com ela, que fez o melhor possível para escutar, enquanto a irmã lhe desfiava suas misérias e se queixava do tratamento injusto e das expectativas dos pais. Cláudia ficou carregada de tristeza e culpa. Tristeza pela irmã e culpa por pensar: quanto tempo tenho que ficar aqui, ouvindo isso? Quando posso ir embora? Com que rapidez posso voltar para a vida que batalhei tanto para construir em Chicago? Ela contou. No começo, achei que meu momento com a cara no chão tivesse sido ali, sentada diante da minha irmã, que estava pior do que eu jamais a vira. Mas não foi. Não fiquei curiosa sobre o que estava sentindo. Só queria parar de sentir aquilo. Não queria saber mais nada. Queria sair dali e voltar para Chicago. Num dado momento, Amy disse a Cláudia: "Você é a única da família que me entende de verdade. Sei que pode me ajudar. Pode fazer tudo melhorar. Vou morar com você em Chicago. Você pode cuidar de mim." No mesmo instante, Cláudia se encheu de culpa, mas também ficou em pânico. Disse a Amy que poderia manter contato com ela, que faria isso e ajudaria, mas que morassem juntas não ia funcionar. O problema de Amy havia começado quando as 3 eram adolescentes. A vida da família inteira foi usurpada pelo vício da caçula. Cláudia não estava disposta a colocar seu casamento nem sua vida em risco. Após mais 1 hora de conversa, ela se retirou e voltou para a casa dos pais. Sabia que eles estariam à sua espera quando chegasse, torcendo por um relatório completo, mas Cláudia não teve ânimo para falar.
Era difícil demais, terrível demais. Os pais fizeram perguntas, mas ela não disse nada. Ficaram os três em silêncio, assistindo à televisão por 1 hora. Cláudia alegrou-se muito por estar de partida na manhã seguinte. No voo curto de Madison a Chicago, ela se convenceu de que a melhor maneira de levar a vida adiante seria deixar essa experiência dolorosa para trás. Não ia compartilhar nem mesmo com o marido o que acontecera. Estou cansada de ser essa pessoa, disse ela. Aqui tem a família maluca. Aqui, em vez de ter o tipo de jantar de ação de graças que a gente vê nos filmes, visita a irmã alcoólatra numa loja abandonada e infestada de ratos. Quando Cláudia estava no trem do aeroporto para casa, uma briga irrompeu no corredor do vagão. De repente, 2 homens grandes se atracaram, trocando socos, empurrões e puxões de cabelo. O trem estava cheio de famílias com sacolas carregadas. Algumas pessoas gritavam: "Parem! Há crianças aqui! Parem com essa briga!" Os 2 homens continuavam brigando quando o trem finalmente chegou à estação seguinte. Todos os passageiros tomaram uma reta para a plataforma. Muitos deles já chamando a polícia enquanto passavam aos trancos pelos homens atracados. O reconhecimento. Já sensibilizada pelas experiências em família, Cláudia ficou abalada com a briga no trem. Aquilo me afetou de uma forma poderosa. Disse: "Sei que parece loucura, mas houve algo de quase metafísico naquilo. Foi como se o universo me dissesse que eu não podia fugir dos conflitos, porque eles simplesmente iriam atrás de mim. Foi a minha hora da verdade. Alguma coisa naquela briga violenta. Acho que aquele foi o meu momento de cara no chão. Eu não sabia o que estava sentindo nem porquê, mas sabia que algo estava acontecendo. Algo que eu tinha que compreender melhor." Cláudia resolveu falar com o marido sobre sua visita e a situação de Amy. Ele ficou grato por isso e os dois concordaram em não esconder essas coisas difíceis um do outro. Depois, ela me disse que seu impulso inicial de não contar ao marido fizera parte de sua TRI. A história que criei começa pelas perguntas que faço todo ano, com a aproximação do feriado. Por que não posso simplesmente ir para casa e fazer uma visita normal? Será que é demais pedir para apenas comer uma pizza com minhas irmãs no feriado de Ação de Graças? A experiência é sempre decepcionante. Na melhor das hipóteses, a intensamente dolorosa. Na pior, eu me ressinto por tudo ser sempre tão sofrido. Também pensei que, se passar mais tempo com a Amy e tentar lhe oferecer apoio e amor, vou ser sugada por isso. E de algum modo acabarei cuidando dela pelo resto da vida. E sei como é isso. Ela tem quase 30 anos. Exceto por mandar interná-la, o que posso fazer se ela se recusar a procurar tratamento? Sei que não posso cuidar dela. Por outro lado, se não fizer nada ou restringir ainda mais meu tempo com ela, serei uma péssima irmã. Também criei a história de que, se não conversar sobre o que está acontecendo, será mais fácil. E se eu não falar disso com meu marido, poderei manter o assunto longe da vida que construí. Há também o medo de que, se eu falar com meu marido, ele ache que há algo de errado comigo e com minha família. A descoberta. Quando perguntei a Cláudia em que ponto do processo ela estava, a resposta foi: decididamente ainda estou no ato 2. Sei que preciso rever minhas expectativas sobre o tempo que passo com minha família. Não sei por que continuo a achar que, de algum modo,
As coisas serão diferentes na próxima vez que eu for visitá-los. É sempre difícil, e fico passando pela mesma decepção, vez após outra. Nem sei direito de onde tirei a ideia de que existem feriados normais para alguém. Só que, ao mesmo tempo, é difícil abrir mão da minha fantasia de uma família normal e aceitar que as visitas à minha irmã serão sempre difíceis. O simples fato de deixar claro como vou me preparar para a próxima vez já é um grande começo. Cláudia continuou contando. Também estou revendo meus vínculos. Foi difícil falar com o meu marido sobre o que aconteceu. Quando finalmente lhe contei sobre ter chegado em casa e ficado assistindo à televisão em silêncio com meus pais, em vez de discutirmos o que estava acontecendo com Amy, ele destacou como nós três estávamos desconectados uns dos outros e disse que isso só fazia piorar as coisas. Sei que é verdade. Não sabemos falar disso na minha família. Acho que todos têm que lidar com muita tristeza. E temos medo de que começar com essa conversa nos deixe arrasados no final. Mas não falar nada também não está funcionando. Ao pensar mais na nova história que quer escrever, Cláudia disse: o que sei com certeza é que amo minhas irmãs e meus pais. Não posso ter medo de ser a pessoa com a família maluca. Conheço inúmeras pessoas que têm pais ou irmãos que sofrem de doenças mentais, vícios ou das duas coisas. Preciso trabalhar para assumir a minha história, mudar para longe e restringir o tempo que passo na casa dos meus pais não altera o fato de que isso faz parte da minha vida. Também venho revendo minhas ideias sobre limites. Sacrificar minha vida não vai fazer a Amy melhorar. Posso ser uma boa irmã e, mesmo assim, estabelecer limites em torno da minha vida. Preciso descobrir como. Ainda estou tentando. Em seguida, Cláudia dividiu comigo uma das reflexões mais profundas que já ouvi sobre esse processo. É muito difícil ficar de cara no chão da arena. Mas quando a gente abre os olhos lá embaixo e passa um minuto olhando em volta, tem uma perspectiva completamente diferente do mundo. Vê coisas que não via quando estava de pé. Vê mais dificuldades, mais conflitos e sofrimento. Abrir os olhos e espiar ao redor quando estamos caídos pode nos tornar mais compassivos. Tenho várias razões para ser grata por Cláudia ter permitido que eu compartilhe sua história. Em primeiro lugar, é preciso coragem para dividir com os outros sua história que ainda está em elaboração. Dizer, eu continuo tentando, ainda estou tentando descobrir o que é e o que não é verdade. Às vezes, as TRIs são escritas no decorrer de anos. Pode levar muito tempo para resolvermos questionar nossas narrativas e checar se correspondem à realidade. Em segundo lugar, nunca encontrei uma única pessoa que não tivesse precisado lidar com expectativas, decepções e ressentimentos. É uma luta constante para a maioria de nós. Em terceiro lugar, todos experimentamos diferentes tipos de desgostos ao longo da vida, mas não falamos o suficiente sobre os associados a vícios e doenças mentais, comportamentais e físicas. Precisamos conversar mais sobre a tristeza prolongada que provém do nosso sentimento de desamparo quando vemos uma pessoa amada sofrer, mesmo que esse sofrimento nos empurre para baixo. Por último, nosso silêncio sobre essa tristeza não ajuda ninguém. Não podemos nos curar se não pudermos sentir a tristeza. Não podemos perdoar se não passarmos pelo processo de luto. Fugimos de tudo isso porque a perda nos assusta, mas nosso coração busca o luto, pois seus pedaços partidos querem tornar a se juntar.
C.S. Lewis escreveu: "Nunca me disseram que o luto era tão parecido com o medo. É impossível dar a volta por cima quando estamos fugindo." Agradeço. Essa foi a parte 1 do capítulo 9. Tchau. Olá. Vou ler agora a parte 2 do capítulo 9 do livro Mais Forte do que Nunca, da autora Brené Brown, com o tema Lidando com a Decepção, as Expectativas e o Ressentimento. Muitas vezes as histórias de dificuldades são entremeadas de tristeza, frustração ou raiva em relação a algo que, por alguma razão, simplesmente não saiu como esperávamos. Precisamos examinar nossa narrativa em busca de expressões do tipo: "Isso era algo que eu desejava muito. Eu estava contando com isso." Ou "Só achei que..." Quando expressões assim aparecem, podemos estar lidando com alguma decepção. Eis o que você precisa saber sobre a decepção. Decepção são as expectativas não atendidas. E quanto mais significativas as expectativas, mais significativa é a decepção. A melhor maneira de lidar com isso é sermos francos sobre nossas expectativas, checando se aquilo que esperamos corresponde ou não à realidade e por quê. É comum as expectativas ficarem fora do alcance do nosso radar, só se dando a conhecer depois de bombardearem e deixarem em escombros nossas esperanças. Eu as chamo de expectativas invisíveis. Cláudia reconheceu suas expectativas invisíveis quando se tratava de visitar a casa de sua família. Por exemplo, a ideia de que ela deveria poder ter um encontro normal com as irmãs para comer uma pizza. Se a sua história é repleta de pontos de interrogação, lugares em que você escreveu "Hein? O que aconteceu?" Ou "Será que era pedir demais?" É provável que se trate de uma história de expectativas invisíveis e das decepções produzidas por elas. Como disse Anne Lamott, expectativas são ressentimentos esperando para acontecer. Tendemos a imaginar em detalhes como será um cenário, uma conversa ou um desfecho. E quando as coisas não saem como havíamos pensado, a decepção pode se transformar em ressentimento. Isso acontece com frequência quando nossas expectativas se baseiam em elementos que não podemos controlar, como o que as outras pessoas pensam ou sentem, ou de que maneira vão reagir. Será um feriado ótimo. Minha cunhada vai adorar o presente e ficar muito impressionada com o jantar. Mal posso esperar para compartilhar com a equipe as minhas ideias sobre o projeto. Eles vão ficar encantados. Para Steve e eu, expectativas invisíveis, decepções e ressentimentos foram o motivo de nossas brigas mais difíceis. Uns 5 anos atrás, notamos um padrão. Nós dois sempre ficávamos ressentidos após um fim de semana em que tentávamos conciliar os horários caóticos da família. Futebol, festas de aniversário, crianças passando a noite na casa de amiguinhos, igreja, com nossos planos pessoais. Era muito mais fácil quando apenas um de nós se encarregava disso. Mas como é que podia ser mais fácil para Steve tomar conta de tudo quando eu estava fora da cidade? Porque era mais simples enfrentar fins de semana agitados quando ele estava de plantão no hospital durante horas a fio? Nossas brigas
Depois dos fins de semana que passávamos juntos, sempre terminava com um de nós ressentido e culpando o outro. Você não ajuda. Você não contribui com nada. Você só torna as coisas mais difíceis. Era muito doloroso. Acabei por lhe dizer: estou cansada dessa discussão sobre ser mais fácil quando o outro não está aqui. Isso fere muito os meus sentimentos. É como se aqui não fosse o meu lugar. Algo nessa história que estamos contando a nós mesmos não é verdade. Não acredito nela. E assim, começamos o processo de descoberta das histórias por trás das brigas. Foi preciso um longo processo de tentativa e erro, e várias quase crises de descontrole emocional, até que Steve acabou dizendo: quando sou só eu e as crianças, não tenho nenhuma expectativa de fazer minhas coisas. Deixo minha lista de afazeres de lado. Era simples assim. Essa briga tinha tudo a ver com as expectativas invisíveis. Quando passava o fim de semana sozinha com as crianças, eu não cultivava expectativas. Mas, se Steve e eu estivéssemos em casa, tínhamos toda sorte de planos loucos sobre coisas que pretendíamos fazer. O que nunca fazíamos era tornar essas expectativas explícitas. Nossa tendência era apenas culpar um ao outro por nossa decepção quando não realizávamos o que queríamos. Agora, antes de fins de semana, férias e mesmo semanas agitadas de escola ou trabalho, conversamos sobre nossas expectativas. Isso não quer dizer que nunca tenhamos problemas com elas. Em 2014, estávamos fazendo as malas para uma ida ao Disney World. Durante uma semana, quando Steve olhou para a minha mala e perguntou: será que não devemos checar se nossas expectativas para esta semana correspondem à realidade? Não, acho que está tudo bem, querido, respondi, dando um sorriso meio tenso do tipo: é muita gentileza sua, mas posso cuidar disso. Steve então apontou para os 3 romances que eu tinha posto na bagagem de mão e disse: então me fale sobre isso. Quando comecei a explicar que queria dormir até tarde, relaxar e ler 3 bons romances policiais no decorrer da nossa semana de viagem, ouvi o que eu estava dizendo. A quem eu queria enganar? Estaríamos na Disney com 5 crianças durante 7 dias. A única coisa que eu ia ler seriam os cartazes que diziam: você tem que ter essa altura para entrar nesse brinquedo. E como era de esperar, saímos para os parques todos os dias às 8 da manhã e não li coisa alguma, porém nos divertimos à beça. Depois de eu checar se minhas expectativas correspondiam à realidade. Já ouvi dizer que decepção é como cortar o dedo com papel. Dói, mas não dura muito. Creio que podemos, sim, nos curar das decepções, mas é importante não subestimar o estrago que podem causar ao nosso espírito. Recentemente assisti a um magnífico filme de animação japonês, A Viagem de Chihiro, escrito e dirigido por Hayao Miyazaki. Há uma cena em que um garotinho chamado Haku, que assumiu a forma de um dragão, é atacado por um implacável bando de aves. Os agressores, na verdade, são pássaros de origami, que cortam Haku e o deixam todo machucado e ensanguentado. As decepções podem parecer cortes feitos com papel, mas, se forem profundos o bastante ou em número suficiente, elas podem nos deixar gravemente feridos. É essencial lidar com decepções, ressentimentos e expectativas. Essas experiências permeiam todos os aspectos da nossa vida pessoal e profissional.
Uma vida inteira de decepções inexploradas pode nos deixar amargurados, e o acúmulo de ressentimentos é tóxico. Nelson Mandela escreveu: ressentimento é como tomar veneno e esperar que mate nossos inimigos. Uma vida com plenitude exige que tenhamos consciência da ladainha de expectativas que murmuram abaixo da superfície para podermos conferir se nosso pensamento corresponde à realidade. Esse processo pode levar a relações e vínculos mais fortes e profundos. Agradeço por ouvirem essa parte desse capítulo maravilhoso. Logo mais a terceira parte, hein? Tchau, tchau. Lidando com o amor, a aceitação e um coração partido. Um coração partido é mais do que apenas uma forma particularmente difícil de decepção ou fracasso, pois fere de maneira diversa, por ser algo que está sempre ligado ao amor e ao sentimento de aceitação. Com o tempo, quanto mais eu pensava na tristeza e no amor, mais clara se tornava a minha percepção de como ficamos vulneráveis ao amar alguém. Os inconsoláveis com o coração partido são os mais corajosos, porque se atreveram a amar. Quando expus essa ideia ao meu querido amigo e mentor, Joey Reynolds, padre episcopal e uma das pessoas mais sábias que conheço, ele se calou por um tempo. Depois disse: sim, acho mesmo que esse tipo de tristeza tem a ver com o amor. Só quero pensar um pouco mais nisso. Alguns dias depois, ele me enviou uma carta em que compartilhava suas ideias. Joey me deu permissão para incluí-las aqui. Um coração partido é algo inteiramente diferente. A decepção não se transforma nele, nem o fracasso. Ele é decorrente da perda de um amor ou da percepção dessa perda. Só quem pode partir meu coração é alguém ou algo como meu cachorro, embora parte de mim realmente acredite que meu cachorro é uma pessoa, a quem eu o tenha dado. Pode haver expectativas, atendidas ou não, num relacionamento que acaba assim, mas a decepção não é a causa. Pode haver falhas no relacionamento. Na verdade, é certo que existam, porque somos vasos imperfeitos para conter o amor de outra pessoa. Mas elas não são a causa de um coração partido. Isso é o que acontece quando se perde um amor. Pode vir da rejeição de uma pessoa amada. A dor é mais intensa quando o indivíduo pensava que a outra pessoa o amasse também. Mas a expectativa da retribuição do amor não é obrigatória. O amor não correspondido pode deixar um coração partido. A morte de um ente querido é de partir o coração. Não se espera que as pessoas vivam para sempre, e a morte não é culpa de ninguém. Apesar do tabagismo, da alimentação ruim, da falta de exercícios ou o que quer que seja. Mas, mesmo assim, ela corta o coração. Um sofrimento parecido pode ser causado pela morte de algo singular, talvez até essencial, na pessoa amada. Eu não queria que meus filhos permanecessem crianças a vida inteira, mas há momentos em que a perda da inocência é de cortar o coração. A perda do amor não tem que ser permanente. O afastamento da pessoa amada pode ser suficiente para partir o coração. Uma mudança na pessoa que amo pode ser uma coisa boa. Pode ser um crescimento pessoal significativo. E vou ficar contente e orgulhoso com isso. Mas a mudança também pode modificar o relacionamento e partir meu coração.
A lista continua. Há uma infinidade de maneiras pelas quais um coração pode ficar partido. O denominador comum é a perda do amor ou a percepção dessa perda. Amar com algum nível de intensidade e sinceridade é se tornar vulnerável. Antigamente, eu dizia aos casais que se uniam pelo matrimônio que a única coisa que eu podia afirmar com certeza era que eles iriam magoar um ao outro. Amar é conhecer a perda do amor. Um coração partido é inevitável, a menos que optemos por nunca amar ninguém. É exatamente isso que muitas pessoas fazem. A mensagem da linda carta de Joy é a primeira coisa a saber se você está lidando com um coração partido em sua história. Isso é o que acontece quando se perde um amor. Como Joy assinalou e a história de Cláudia bem ilustra, essa perda não tem que ser permanente nem palpável. Pode ser um amor perdido para o sofrimento, o vício ou qualquer outra dificuldade capaz de retirar de nós a capacidade de dar e receber amor. Há duas razões pelas quais a maioria das pessoas demora a reconhecer que está com o coração partido. A primeira é que, em geral, associamos esse sentimento ao amor romântico. Essa ideia limitante nos impede de assumir plenamente nossas histórias. Os maiores corações partidos da minha vida incluem a perda do que eu conhecia como família depois do divórcio de meus pais, a visão do sofrimento de minha mãe depois que meu tio foi morto, o amor por uma pessoa que lutava com traumas e vícios, e a perda de minha avó, primeiro para o mal de Alzheimer, depois para a morte. A segunda razão de não reconhecermos o coração partido é a sua associação com um dos sentimentos mais difíceis da experiência humana, o luto. Se o que estou vivenciando é um coração partido, o luto é inevitável. Lidando com o luto. Como alguém que passou quase 15 anos estudando a paisagem emocional da experiência humana, posso dizer que o luto talvez seja o sentimento que mais tememos. Como indivíduos, temos medo da escuridão que ele traz. Como sociedade, nós o patologizamos e o transformamos em algo a ser curado ou superado. Assumir nossas histórias de coração partido é um tremendo desafio quando vivemos numa cultura que nos diz para negar o luto. Há diversos livros úteis sobre a natureza do sentimento e do processo de luto. Muitos deles se baseiam em pesquisas, mas alguns dos mais profundamente marcantes são memórias de pessoas que tiveram a coragem de compartilhar sua história pessoal. Tem uma lista completa de ambos na biblioteca do meu site, brenebrown.com. O que quero dividir aqui é o que aprendi sobre o luto em minhas pesquisas, sobretudo os 3 elementos mais básicos do luto. Perda. Embora a morte e a separação sejam perdas palpáveis associadas ao luto, alguns participantes descreveram perdas mais difíceis de identificar ou descrever. Elas incluíam a perda da normalidade, a perda do que poderia ser e a perda do que acreditávamos saber ou compreender sobre algo ou alguém. O luto parece criar dentro de nós perdas que vão além da nossa consciência. Temos a sensação de que algo que era invisível e desconhecido enquanto o tínhamos, agora nos falta e se foi de maneira dolorosa. No comovente romance A Culpa é das Estrelas, John Green capta bem uma dessas perdas secretas que acompanham o luto. O prazer de lembrar tinha sido
tirado de mim, porque não havia mais ninguém com quem compartilhar as lembranças. Parecia que a perda do co-lembrador representava a perda da própria memória, como se as coisas que tínhamos feito fossem menos reais e importantes do que eram algumas horas antes. Essa citação me tocou porque, antes de lê-la, eu era incapaz de articular uma das perdas que ainda doem desde o divórcio de meus pais. As lembranças divertidas que eu partilhava com os dois. Continuo sabendo que aqueles acontecimentos foram reais, mas meus pais e eu já não somos co-lembradores como antes. Para Cláudia, o fato de o vício e a depressão de sua irmã consumirem a família significa que em seu coração partido está enterrada a perda de seus pais. O sentimento de que seu relacionamento com eles foi diminuído ou ofuscado pela preocupação dos dois com a filha caçula. As festas e reuniões familiares são boas quando Amy está bem, mas são tomadas pela tristeza e pela raiva quando ela não aparece ou se chega claramente intoxicada. É fácil entender porque os pais se concentram no filho que está passando por dificuldades, sobretudo quando os outros filhos parecem estar bem. Mas, ao longo dos anos, ouvi muitos participantes de minhas pesquisas falarem sobre os sentimentos de luto e perda que vivenciaram em situações semelhantes. Saudade. A saudade está relacionada com a perda. Não se trata de um desejo consciente. É mais um anseio involuntário por plenitude, compreensão, sentido, pela oportunidade de recuperar ou simplesmente tocar o que se perdeu. A saudade é parte vital e importante do luto, mas muitos sentem necessidade de guardá-la, por medo de serem mal interpretados, de serem considerados pouco realistas ou carentes de força e resiliência. Essa percepção me ajudou a dar sentido a algo que eu tinha vivenciado uma dezena de vezes, mas nunca havia articulado, nem mesmo para Steve. Quando alguém vai a Hudson, a San Antônio pela estrada interestadual 10, precisa passar pela saída para a casa da minha avó. Às vezes, ao avistar esse trecho do caminho, sinto dentro de mim um impulso de sair da estrada e ir até sua casa, só para me sentar com ela no quintal e tomar chá gelado. Quero tocar seu rosto e sentir o cheiro de sua casa. É um anseio tão físico e intenso que chego a sentir o perfume das flores no jardim e o sabor do chá. Não é algo racional. Ela não está mais lá. Mesmo assim, isso ainda me tira o fôlego. Certa vez, ouvi um amigo dizer que o luto é como surfar. Ora a pessoa se sente firme, capaz de deslizar sobre as ondas, ora a onda desaba sobre ela com estrondo, empurrando-a tão para baixo que ela tem certeza de que vai se afogar. Esses momentos de saudade podem ter o mesmo efeito que gigantescas ondas de luto, que vêm do nada e podem ser desencadeadas por algo que a gente nem sabia que era importante. Sensação de estar perdido. O luto exige a reorganização de todas as partes de nosso mundo físico, emocional e social. Quando imaginamos a necessidade de algo assim, quase todos visualizamos a dolorosa luta para nos adaptarmos a uma mudança palpável, como a morte ou a mudança de alguém para longe. Mais uma vez, porém, essa é uma visão muito limitada do luto. Em várias ocasiões de sua história, Cláudia descreveu uma sensação de imobilização, de não saber o que fazer, o que dizer ou como se portar. Em meio à sua dor, ela se sentou em silêncio com os pais, vendo televisão.
Outro bom exemplo disso é o casal que conversou comigo sobre elaborar o luto pelo qual estava passando depois que o filho mais velho foi para a faculdade. Ficou tudo fora do lugar, contou meu pai. Nada parecia normal. Eu não sabia direito onde estacionar o carro. Meu filho tinha levado o dele, mas eu continuava deixando sua vaga livre. Pôr a mesa para o jantar era estranho. Passar pela porta do quarto dele era sofrido. Ficamos completamente perdidos. E ao mesmo tempo felizes e orgulhosos por suas realizações. Não sabíamos se devíamos rir ou chorar. Fizemos muito as duas coisas. Quanto mais difícil for expressar às pessoas que nos cercam as nossas experiências de perda, saudade e a sensação de estarmos perdidos, mais solitários e desconectados nos sentimos. Entre as estratégias que os participantes de minha pesquisa usam para lidar com isso, escrever as experiências de coração partido e luto apareceu como a ferramenta mais útil para deixar claro para eles o que estavam sentindo antes que pudessem falar disso com outras pessoas. Alguns o fizeram como parte de seu trabalho junto a profissionais de assistência à saúde, outros por conta própria. Qualquer que seja o caso, os participantes falaram da necessidade de escrever livremente, sem terem que explicar ou justificar seus sentimentos. Foram essas entrevistas que me levaram a examinar mais de perto a ideia de compor TRIs, como parte do processo da volta por cima. Lidando com o perdão. Estou há 10 anos empenhada em entender plenamente o conceito de perdão. Sua ausência do meu trabalho e de todos os meus livros é gritante. Por quê? Porque eu não conseguia chegar à saturação. Não conseguia encontrar um padrão significativo em todos os dados coletados. Eu estava bem perto disso antes de escrever A Arte da Imperfeição. Mas, no exato momento em que o livro estava indo para o prelo, fiz 3 entrevistas. E o que aprendi com elas ficava totalmente fora do padrão. Em geral, isso não seria problema. Quase todos os métodos de pesquisa admitem o que chamamos de resultados discrepantes. Uma ou 2 pequenas exceções aos dados são aceitáveis, desde que a maioria se enquadre no padrão. Na teoria fundamentada, no entanto, não pode haver discrepâncias. Toda história tem sua importância, e para que uma hipótese seja válida, todas as categorias e propriedades devem se enquadrar nos dados e ser relevantes. Quando algo não funciona, é porque ainda não se chegou ao resultado correto. Isso é incrivelmente frustrante, mas até hoje esse princípio nunca falhou. Então, anos atrás, eu estava na igreja ouvindo o Joey falar sobre o perdão. Ele contava sua experiência com um casal que se achava à beira do divórcio, porque a mulher havia descoberto que o marido tinha um caso extraconjugal. Os dois estavam arrasados com a possibilidade do término do casamento, mas a mulher não conseguia perdoar a traição do marido. Ele também não parecia ser capaz de perdoar a si mesmo. Joey levantou os olhos e disse: para que o perdão aconteça, algo tem que morrer. Se você escolher perdoar, terá que enfrentar a dor. Simplesmente terá que sofrer. No mesmo instante, afundei o rosto nas mãos. Foi como se algo tivesse finalmente inserido a sequência correta de números numa gigantesca fechadura de combinação que eu carregava comigo havia anos. As engrenagens começaram a girar e a se alinhar na posição certa. Tudo fez sentido. Aquela era a combinação que faltava. O perdão é tão difícil porque envolve a morte e o luto.
eu estivera à procura de padrões em pessoas que ofereciam generosidade e amor, mas não que estão passando por um processo de luto. Naquele momento a coisa toda ficou clara. Dados os temores tenebrosos que sentimos ao vivenciar uma perda, nada é mais generoso e amoroso do que a disposição de abraçar o luto e perdoar. Ser perdoado é ser amado. A morte ou o fim que o perdão exige vem de muitas formas. Talvez precisemos enterrar nossas expectativas ou nossos sonhos. Talvez precisemos abrir mão do poder de ter razão ou desistir da ideia de que é possível fazer o que manda o coração e ainda assim conservar o apoio e a aprovação de terceiros. Joey explicou: seja o que for, algo tem que acabar. Não basta ficar guardada numa caixinha. A coisa tem que morrer e você precisa viver o luto por ela. É um preço realmente alto, às vezes alto demais. Passei os 2 anos seguintes reexaminando os dados a partir dessa nova perspectiva do perdão, dessa vez incluindo o fim de alguma coisa e o luto associado a ele. Recodifiquei e reelaborei minhas pesquisas, fiz mais entrevistas e li muito. Não me surpreendi ao encontrar um número crescente de estudos empíricos que mostram uma correlação entre o perdão e o bem-estar emocional, físico e mental. Foi emergindo um padrão sólido e claro, que seria confirmado na minha leitura de O Livro do Perdão, para curarmos a nós mesmos e nosso mundo, do arcebispo Desmond Tutu e de sua filha, a reverenda Mipo Tutu. O arcebispo Tutu foi presidente da Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul e a reverenda Mipo Tutu, religiosa episcopal, é diretora executiva da Fundação do Legado de Desmond e Lea Tutu. O Livro do Perdão é uma das obras mais importantes que já li. Quando terminei a leitura, não tinha palavras para descrevê-lo a outras pessoas. Ele confirmou não apenas o que eu havia aprendido com Joey sobre o perdão, como também tudo o que eu havia aprendido sobre vulnerabilidade, vergonha, coragem e o poder das histórias. O livro descreve uma prática do perdão que inclui contar sua história, dar nome à mágoa, conceder o perdão e renovar ou desfazer o relacionamento. Tutu escreve: perdoar não implica apenas ser altruísta. É a melhor forma de egoísmo. É também um processo que não exclui o ódio e a raiva. Esses sentimentos são inerentes ao ser humano. Você nunca deve odiar a si mesmo por odiar pessoas que fazem coisas terríveis. A profundidade do amor de cada um é demonstrada pela extensão de sua raiva. Entretanto, quando falo em perdão, refiro-me à crença em que se pode sair do outro lado como uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor do que a que estava sendo consumida pela raiva e pelo ódio. Permanecer nesse estado encerra a pessoa numa condição de vítima, tornando-a quase dependente do culpado pela ofensa ou crime. Se ela consegue encontrar em si mesma a disposição para perdoar, deixa de estar acorrentada a quem a magoou. Pode seguir adiante e até ajudar o culpado a também se tornar uma pessoa melhor. Portanto, perdoar não é esquecer nem se afastar da responsabilidade de cada um sobre seus atos. Tampouco é fechar os olhos para algo que nos machucou. É o processo de retomar e curar nossa vida para podermos viver de verdade. O que Desmond e Mipo Tutu encontraram em seu trabalho sobre o perdão reafirma não apenas a importância de dar nome às experiências e assumir nossas histórias, mas também confirma que passar pelo processo de descoberta pode levar à clareza, à sabedoria e ao amor próprio.
É muito frequente querermos respostas fáceis e rápidas para dificuldades complexas. Questionamos nossa coragem e, diante do medo, recuamos depressa demais. À medida que Cláudia for elaborando seu processo de dar a volta por cima e superar as questões familiares, é provável que ela precise lidar com o perdão. Nunca encontrei ninguém, pessoal ou profissionalmente, que não precisasse lidar com essa questão, que inclui também o auto-perdão. Nas famílias e nos relacionamentos íntimos, amamos e magoamos uns aos outros. A pergunta passa a ser: o que tem que chegar ao fim ou morrer para podermos fazer com que nossas relações renasçam? Numa de minhas reflexões mais difíceis a respeito do auto-perdão, tive que me livrar da ideia de que, pelo fato de ser pesquisadora da vergonha e conhecer a dor infligida por ela, eu estava de algum modo isenta de constranger outras pessoas. Isso parece contra-intuitivo, mas a convicção de que eu sabia que não deveria envergonhar ninguém às vezes me deixava cega para as mágoas que eu causava. E eu não percebia quando precisava pedir desculpas. Esse mito tinha que morrer e eu tinha que me perdoar por estabelecer expectativas intangíveis e, em última análise, prejudiciais mesmo. Uma de minhas experiências mais intensas ocorreu quando finalmente parei de fugir do meu profundo sentimento de luto pelo desmantelamento da minha família e comecei a caminhar em direção ao perdão. Esse processo levou a algumas das mortes mais difíceis, porém mais importantes da minha vida. Tive que sepultar minha versão idealizada dos meus pais e passar a vê-los como pessoas com dificuldades e limitações, com suas próprias histórias difíceis de coração partido. Como eu sou a mais velha, tentava proteger meus irmãos, mantendo-os o mais longe possível da linha de frente, o que significava que eu via quase tudo muito de perto. E o que eu via, na época, era muita raiva e culpa. Mas o que hoje reconheço é o tanto de dor, mágoa, medo e vergonha que meus pais deviam sentir por trás daquilo tudo. Naquele tempo, meus pais não tinham a quem recorrer nem o que fazer com os seus sentimentos negativos. Ninguém falava desse tipo de coisa. Não havia filmes, programas de televisão, nem conversas sobre o que vinha acontecendo com as famílias. Nem consigo imaginar a pressão de perder tudo, tentar manter o sustento de uma família de 6 pessoas e não ter apoio nem permissão para se reconhecer com o medo ou vulnerável. Meus pais foram criados em famílias em que falar dos sentimentos estava lá no fim da lista das coisas necessárias à sobrevivência. Não há espaço para falar das emoções. Ao contrário, era só seguir em frente, aos trancos e barrancos, repetir a mesma dose, tentar com mais força, gritar mais alto. A morte das versões idealizadas de nossos pais, professores e mentores, uma das etapas da jornada do herói, é sempre assustadora, porque significa que nos tornamos responsáveis por nosso próprio aprendizado e crescimento. Essa morte também é bela porque abre espaço para novos relacionamentos, vínculos mais sinceros entre adultos autênticos que estão fazendo o melhor que podem. É claro que essas novas ligações exigem segurança emocional e física. Não podemos ser vulneráveis e receptivos a pessoas que nos machucam. O nascimento desse novo relacionamento com meus pais também me forçou a sepultar a ideia de que, quando a pessoa é suficientemente inteligente ou talentosa, pode proteger os familiares do sofrimento. Quando você está passando por dificuldades, seu cônjuge e seus filhos também estão. E é bom que seja assim, desde que possamos reconhecer o sofrimento, proporcionar a todos um espaço seguro para falar dele
e não fingir que é possível compartimentalizar a dor. Dificuldades acontecem. Oferecemos uma dádiva a nossos filhos quando lhes ensinamos que as quedas são inevitáveis e lhes permitimos participar de um processo de volta por cima, cercado de amor e apoio. Lidando com a compaixão e a empatia. O que Cláudia me disse sobre a importância de ver o mundo da perspectiva do chão da arena é fundamental para o conceito de compaixão. A definição desse sentimento, que reflete o que aprendi com minhas pesquisas da maneira mais precisa, vem da monja budista Pema Chodron, em seu livro Os Lugares que Nos Assustam. Ela escreve: ao praticar a geração de compaixão, podemos esperar experimentar nosso medo da dor. A prática da compaixão é ousada. Envolve aprendermos a relaxar e a nos permitir avançar com delicadeza em direção ao que nos amedronta. Ao cultivar a compaixão, recorremos à totalidade da nossa experiência, nosso sofrimento e nossa empatia, bem como nossa crueldade e nosso pavor. Tem que ser assim. A compaixão não é uma relação entre aquele que cura e o ferido. É uma relação entre iguais. Só quando conhecemos bem as nossas trevas podemos ter consciências das trevas alheias. A compaixão se torna real quando reconhecemos nossa humanidade compartilhada. Embora ainda esteja em seu processo de descoberta, Cláudia me disse que sua experiência a vem ajudando a ser mais compassiva em relação a si mesma e mais empática com os outros. A conhecer sua escuridão pessoal, ela aprende a sentir compaixão pela escuridão alheia. As pessoas mais compassivas que já conheci e entrevistei são as que não apenas passaram algum tempo de cara no chão, mas também tiveram coragem suficiente para abrir os olhos para o sofrimento de quem estava no chão com elas. Há muitos debates sobre as diferenças entre compaixão, empatia e pena. Com base em meus dados, eis o que descobri. Compaixão. Ao reconhecermos a luz e as trevas na humanidade que compartilhamos, assumimos o compromisso de praticar a bondade amorosa com nós mesmos e com os outros diante do sofrimento. Empatia. O instrumento mais poderoso da compaixão, a empatia é uma habilidade emocional que nos permite reagir aos outros de forma significativa e atenciosa. A empatia é a capacidade de compreender o que alguém está vivenciando e lhe espelhar essa compreensão. É importante assinalar que empatia é compreender o que alguém está sentindo, não sentir em seu lugar. Se alguém se sente solitário, a empatia não exige que também fiquemos solitários, mas apenas que recorramos à nossa experiência da solidão para podermos compreender e estabelecer um vínculo com essa pessoa. Podemos fingir empatia, mas, quando o fazemos, ela perde seus efeitos de cura e de ligação com o outro. O pré-requisito da verdadeira empatia é a compaixão. Só podemos ter uma resposta empática quando nos dispomos a estar presentes na dor de alguém. A empatia é o antídoto da vergonha e está no cerne dos vínculos que estabelecemos. Pena. Em vez de uma ferramenta para a criação de vínculos, a pena emergiu nos dados como uma forma de desconexão. Ela é distante. Quando alguém diz "sinto muito por você" ou "isso deve ser terrível", se coloca a uma distância segura. Em vez de transmitir o poderoso "eu também", da empatia. Isso comunica um "não é comigo". E acrescenta: "mas sinto por você". A pena tende mais a desencadear a vergonha do que a curá-la.
a revolução. À medida que Cláudia continue a mergulhar em sua história e a descobrir que seu delta e os principais ensinamentos que ela adquiriu, espero que se lembre de que optar pela curiosidade e a conexão, em vez do distanciamento ou do fechamento em si mesma, apesar de ser doloroso, é uma opção pela coragem. É também o caminho para cultivar a compaixão, os vínculos e o perdão. Os inconsoláveis, com seu coração partido, são, de fato, os mais corajosos entre nós. Atreveram-se a amar e a perdoar. C.S. Lewis captou isso lindamente numa citação que está entre as minhas favoritas de todos os tempos. Amar é estar vulnerável. Ame qualquer coisa e com certeza seu coração será espremido e possivelmente partido. Se você quiser se certificar de mantê-lo intacto, não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Embrulhe-o cuidadosamente com seus passatempos e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Tranque-o em segurança no caixão de seu egoísmo. Mas nesse caixão seguro, escuro, inerte e sem ar, ele se modificará. Não se partirá, mas se tornará inquebrável, impenetrável, irredimível. Amar é estar vulnerável. Agradeço! Chegamos ao fim do maravilhoso capítulo 9. Nossa, muito profundo, incrível! Valeu demais, show de bola! Uhul! Tchau!